Você pode até não saber, mas tem uma carta na Bíblia que mudou muito mais vida na história do que qualquer outro livro. Essa carta ela fez com que Agostinho deixasse uma vida de pecado e se entregasse a Cristo. Essa mesma carta ela inspirou Lutero a dar o seu início à Reforma Protestante. E essa mesma carta ela desperta John Wesley para acender o grande avivamento na Inglaterra. E aí você me pergunta, mas e hoje, no dia de hoje? Essa carta ela vai nos acompanhar nos próximos meses aqui no nosso canal Bibliatalk. E se você quer entender de uma vez por todas o que realmente significa ser salvo pela fé, se você quer descobrir de uma vez por todas como viver uma vida cristã vitoriosa e muito mais, se você ainda quer compreender os fundamentos profundos da fé cristã, do Evangelho de Jesus Cristo, então você precisa assistir essa nossa série até o final, porque a gente vai começar uma jornada pela carta de Paulo aos Romanos. Oi, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bibliatalk. Eu quero dizer para você que eu estou completamente empolgado para a gente começar a nossa série sobre a carta aos Romanos. E eu quero te dizer por quê, porque essa carta não é apenas um documento histórico. Nessa carta nós temos um encontro transformador com o coração do Evangelho. E eu quero que você entenda uma coisa, a gente não vai estudar Romanos apenas para acumular um conhecimento bíblico, mas a gente vai mergulhar nessa carta, porque ela tem o poder de revolucionar a forma como a gente compreende Deus, como nós enxergamos a salvação e como nós entendemos a nossa vida cristã. Então, nos próximos meses, nós vamos caminhar juntos, capítulo por capítulo, através dessa carta, que ela é considerada uma das obras-primas teológicas do apóstolo Paulo. Então, já pega a sua Bíblia, pega um copo de café e vamos mergulhar nessa jornada juntos aqui no nosso canal Bibliatalk. Então vamos ao texto base aqui da nossa lição de hoje. O texto base está lá em Romanos capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, antes de mais nada, a gente precisa mergulhar aqui nos detalhes dessa carta, porque eu preciso que você tenha uma vista panorâmica dessa obra-prima, porque eu tenho certeza que quando você entender o contexto, a mensagem dessa carta, ela vai ser muito mais poderosa ainda para você. Pois bem, nós precisamos entender aonde essa carta chegou. Roma, ela não era apenas uma cidadezinha qualquer. Roma, ela era considerada o coração pulsante, o maior império que o mundo já tinha visto até aquele momento. Agora pensa só, quando Paulo ele escreveu essa carta, Roma ela já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então, para você ter ideia, era como se fosse a Nova York do mundo antigo. Era considerado o centro do mundo onde existiam pessoas de todas as nacionalidades, de todas as culturas, de todas as religiões. Então, por aí a gente já consegue entender que Roma era um império esclarecido em muitas áreas. Eles eram herdeiros diretos da filosofia grega. Para você ter ideia, no tempo de Paulo, as correntes filosóficas que já eram iniciadas há séculos antes dele, que foram iniciadas por Platão, por Aristóteles, ainda moldavam o pensamento daquelas pessoas. Foram séculos desses pensamentos filosóficos sendo moldados até chegar naquele momento em que Paulo existia. E muitos desses filósofos, eles já confrontavam os mitos antigos. E o que eles faziam confrontando esses mitos? Eles buscavam respostas racionais para as coisas que aconteciam ao redor deles. Então eles eram como se fossem pessoas que já eram céticas. Eles eram calejados contra coisas espirituais que aconteciam por ali. Então pensa na dificuldade que Paulo teria em mandar uma carta para esse povo. E é nesse contexto que depois, 400 anos depois, Paulo ele é levado à cidade de Atenas para pregar lá no Areópago, como você pode ver em Atos capítulo 17. Então Paulo ele vai dialogar ali no Areópago com pessoas que eram estudiosas, pessoas que eram eruditas. Então esse mesmo ambiente cultural que havia visto ali o nascimento dos grandes sistemas filosóficos, agora 400 anos depois, estava recebendo Paulo, que anunciava o Deus desconhecido, revelando Jesus Cristo àquelas pessoas. E você pode estar pensando, mas Renato, o que a Grécia tem a ver com Roma? São dois lugares completamente diferentes. Sim, você tem razão. São dois lugares completamente diferentes, mas eu quero colocar agora aqui na tela um mapa onde você vai ver o domínio romano
quando o Império Romano estava no seu auge. E aí você vai poder perceber que a Grécia ela também faz parte desse Império Romano. Então Roma comandava todo esse território que você está vendo aí marcado em vermelho. Você vai ver aí no mapa que Roma tem um fácil acesso para receber pessoas e para enviar pessoas através de embarcações, porque ela tem uma costa muito grande e ela tem acesso a vários países e a várias cidades, conforme você pode ver aí no mapa. Então a Bíblia ela vai contar que Roma era conhecida como sendo a cidade imperial, a cidade eterna. Todos os caminhos então levavam a Roma. E Paulo ele sabia disso, e ele sabia tanto disso que a visão dele era estratégica. Ele sabia que conquistar Roma para Cristo significava alcançar o coração do mundo civilizado. Mas olha só que coisa confrontante nós temos aqui. Por um lado, Roma era um símbolo máximo de poder e de riqueza e de luxo e tudo que você pudesse imaginar. Mas por outro lado, era uma cidade que estava moralmente podre. Charles Erdmann, ele vai descrever Roma assim: o esgoto pútrefo em que as pessoas chafurdavam nas práticas mais alviantes. Então era como se toda a corrupção do mundo, que toda a idolatria do mundo estivesse ali concentrada naquele lugar. E é exatamente para essa cidade que era poderosa, mas perdida, que era rica, mas espiritualmente falida, que Paulo estava escrevendo essa carta magnífica sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso me faz pensar exatamente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos numa época onde o poder, a tecnologia, a riqueza, ela nunca foi tão avançada como nós vemos nos dias de hoje. E mesmo assim, nunca houve tanta confusão espiritual, nunca houve tanta sede por propósito, nunca teve tanta fome por verdade. Mas uma coisa nós precisamos entender: esse mesmo evangelho que Paulo pregou para os romanos continua sendo a resposta que nós precisamos no dia de hoje. Então nós já entendemos para quem ele mandou a carta, mas agora falta a gente entender por que ele fez essa carta. Por que Paulo escreveu essa carta para os romanos? E diferente das outras cartas que Paulo ele escreveu, Romanos não foi uma carta escrita para tentar resolver um problema específico naquela igreja. E aí você pode me perguntar, então qual foi o propósito dessa carta? Paulo, ele tinha pelo menos 5 objetivos quando ele coloca ali o seu coração naquele papel. Primeiro, ele queria pedir oração para a igreja romana. Paulo ele estava prestes a fazer uma viagem que era perigosíssima. Ele queria ir para Jerusalém e ele sabia que os judeus queriam matar ele a qualquer custo. E ele temia que até mesmo os cristãos que eram judeus não iam querer receber as ofertas que ele estava levando lá para os gentios. Então ele escreve essa carta para os romanos, primeiro, para pedir oração. Ele estava falando: romanos, orem por mim. Em segundo lugar, ele demonstra o desejo de visitar Roma. Então ele escreve essa carta, dizendo para aquelas pessoas de Roma que ele tinha o desejo de ir para lá, que ele já tinha tentado ir para lá várias vezes, mas tinha sido impedido. Então ele escreve essa carta como se fosse uma espécie de carta de apresentação para aquela igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente. E em terceiro lugar, ele escreve essa carta para compartilhar os dons espirituais. Paulo ele queria fortalecer os irmãos de Roma no Evangelho de Cristo, mesmo ele não sendo fundador daquela igreja, mas ele se sentia responsável por aquela igreja, porque era uma igreja de gentios e ele, Paulo, era o apóstolo dos gentios. Então, justamente por isso, ele queria escrever essa carta. E em quarto lugar, ele escreve essa carta porque ele queria um apoio missionário para a Espanha. Eu não sei se você sabe, mas Paulo ele tinha uma visão continental. Ele já tinha espalhado o evangelho, ele já havia evangelizado 4 províncias até aquele momento e agora ele queria que Roma servisse como uma espécie de hub, de base para que ele pudesse alcançar a Espanha. Conforme o mapa que você pode ver aí na tela, Espanha estava na fronteira oeste do Império Romano. E o quinto propósito dessa carta de Paulo aos Romanos é o mais importante de todos, que era fazer uma exposição completa e detalhada do Evangelho. Paulo ele queria deixar muito claro o que realmente era o Evangelho de Cristo. E olha só que lição maravilhosa a gente tem aqui de Paulo. Paulo ele tinha uma visão estratégica, mas ele também tinha um coração pastoral. Paulo ele pensava grande, ele queria alcançar continentes inteiros, mas ao mesmo tempo ele se preocupava com as necessidades específicas de uma igreja local. E isso mostra para mim e para você uma liderança cristã madura. Ele tinha uma visão global, mas ele tinha um coração pastoral. E agora nós chegamos ao coração dessa carta que Paulo está escrevendo. Paulo ele vai declarar em Romanos capítulo 1, do versículo 16: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus, depois
o grego. Mas espera aí, por que que Paulo precisava dizer que ele não se envergonhava do evangelho? Por que que ele teve que dizer isso? Você já se perguntou por que que Paulo dizia isso? Deixa eu tentar te explicar de uma forma fácil. Paulo ele estava pensando em ir para Roma. O que que era Roma? Roma era a capital do poder mundial. Imagina só essa situação. Paulo ele era um judeu fabricante de tendas. E Paulo ele estava querendo ir falar sobre esse carpinteiro judeu que foi crucificado para a elite de Roma, para todos aqueles estudantes da escola de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Ele estava querendo falar com todos os poderosos de Roma. Então você pensa, do ponto de vista humano, aquilo que Paulo queria fazer era uma coisa constrangedora. Primeiro, porque a crucificação ela era a morte mais vergonhosa possível. E Jesus ele foi crucificado. Segundo, os romanos eles desprezavam os judeus e os cristãos eles eram vistos como sendo pessoas comuns e até como escravos às vezes. Então, no meio desses pensamentos, Paulo ele vai dizer: "Eu não me envergonho do evangelho". Por que que ele fala isso? Porque o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. E é esse mesmo poder que criou o mundo, é esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e é esse mesmo poder que transforma corações de pedra em coração de carne. Ele não se envergonha do evangelho porque o evangelho ele é poder de Deus para a salvação. Então ele não é um poder destrutivo, uma bomba atômica. Ele é um poder salvador, ele é um poder restaurador, ele é um poder regenerador. Porque o evangelho de Cristo, ele é um evangelho universal para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então, o que que isso significa? Significa que não importa a sua raça, não importa a sua condição social, não importa o seu nível, o seu grau de educação. O evangelho, ele é para todo mundo que crê. E é exatamente por isso que eu acredito que James Hastings ele tinha razão quando ele disse que as palavras de Paulo, elas ainda estavam vivas até os dias de hoje. Porque enquanto a Roma de Nero está sepultada nos escombros da história, os impérios de Césares também acabaram. O império espiritual do Evangelho de Jesus Cristo continua crescendo até os dias de hoje. E mesmo com esse crescimento do Evangelho, a gente vive numa época onde tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Algumas pessoas acabam até mudando a mensagem para tentar agradar os ouvintes. E eu posso te dizer isso sentado no camarote. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Eles dizem que o culto precisa ser um lugar seguro para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Precisa ser um lugar seguro para os descrentes. Mas eu preciso te dizer uma coisa: um evangelho inofensivo é um evangelho inoperante. Nós precisamos entender que o poder está exatamente naquilo que parece um escândalo para o mundo: a cruz de Cristo, a salvação pela fé, a necessidade do arrependimento, o confronto, o inconformismo com o mundo. Mas o problema é que nós estamos vivendo numa cultura que valoriza aquilo que é politicamente correto. Muitas vezes existe uma pressão para que a gente possa suavizar a mensagem. Mas eu aprendi uma coisa: a autoridade ela não vem para agradar as pessoas. A autoridade de Deus vem quando você é fiel à palavra do Evangelho e quando você tem como modelo esse Evangelho que Paulo prega aos romanos. Uma vez eu estava num café em White Rock com dois amigos meus e nós estávamos ali falando sobre uma dessas cartas de Paulo. Se eu não me engano, nós estávamos falando sobre algum capítulo da carta aos Coríntios. E um desses meus amigos, que eu acreditava que era uma pessoa centrada na fé cristã, ele me diz que Paulo era muito radical, que Paulo ele era radical demais. E a minha resposta naquele momento eu fiquei um pouco constrangido, até mesmo bravo, e a minha resposta para aquilo foi simplesmente trocar de assunto. Mas hoje, depois de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já ouviu, eu posso te dizer uma coisa: sim, Paulo era radical. Ele era radical em tudo aquilo que ele fazia. Ele era 8 ou ele era 80. Ou ele era um perseguidor do evangelho, ou ele era um pró-evangelho tentando evangelizar um continente inteiro. E eu e você, nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ser inconformados com esse mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possa existir uma distinção entre aqueles que são e aqueles que não são os filhos de Deus. Então hoje, nessa primeira aula, nós tivemos uma visão panorâmica dessa carta aos Romanos.
A gente viu que essa carta foi escrita para uma capital que era a capital do mundo antigo. E ela foi escrita justamente por um apóstolo, o apóstolo Paulo, que tinha uma visão global, mas que também tinha um coração que era pastoral e que trazia uma mensagem muito poderosa que transformou a vida de muitas pessoas que teve um encontro com essa carta que falava sobre o Evangelho de Cristo. E do fundo do meu coração, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse nosso vídeo de hoje. E se esse vídeo tocou no seu coração, eu gostaria que você compartilhasse ele com alguém que também precisa ouvir e aprender sobre esse panorama geral do livro da Carta aos Romanos. E eu quero te encorajar a fazer 3 coisas nesse momento. Primeiro, compartilhe esse vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber aí as notificações de todos os vídeos que a gente lança aqui no canal. E em terceiro lugar, comenta aí o que você achou dessa nossa primeira aula e qual que é a sua expectativa para esse curso que nós vamos estar fazendo aqui nesse trimestre. Deus em Cristo te abençoe, nós nos vemos no próximo vídeo.